Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto. Hoje nós vamos discutir 3 temáticas bastante polêmicas. A primeira delas, o parcelamento dos salários no Rio Grande do Sul. A segunda temática, nos últimos 12 meses, o governo federal fechou o balanço com um déficit de 45 bilhões de reais. E ainda a temática de uma pesquisa da Datafolha que aponta que 65% dos brasileiros têm medo da polícia militar. Para discutir esses temas, estão conosco, à minha direita, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Sandro Meiners, delegado de Polícia do curso de Direito, professor, né? E o professor Alexandre Macari, do curso de História e todos outros cursos que envolvem, né, história do jornalismo, enfim. Não seria diferente, não teria como nós não começarmos falando da questão do parcelamento dos salários no Rio Grande do Sul, e eu claramente começo não com o professor de Economia, mas sim com o professor Sandro Meiners, que é delegado de polícia e que está diretamente sendo afetado por essa decisão do governo do José Ivo Sartori. Professor. Infelizmente, nós fomos surpreendidos, quer dizer, até não tão surpreendidos, porque já havia um anúncio do governo de que efetivamente a situação financeira era difícil e o governo ameaçou já o parcelamento salarial em meses anteriores. As categorias se anteciparam, entraram com medidas liminares e impediram judicialmente que o governador tomasse essa medida. Mas, em que pese as decisões judiciais, mesmo violando e desobedecendo o conteúdo dessas decisões, o governador, neste momento, fez o parcelamento de uma forma bastante, vamos dizer assim, severa no corte, porque o valor que foi pago, R$ 2.150, obviamente, ele não oferta condições mínimas para a maioria dos servidores que foram afetados por esse corte. Eu vejo isso de dois aspectos. Primeiro, uma afetação direta da qualidade do serviço público e da eficiência do serviço público daqui para frente. O servidor que está com a cabeça comprometida com problemas pessoais, econômicos, ele não consegue trabalhar bem. Segundo, nós temos uma questão jurídica muito importante aí. Essa desobediência e essa questão, o governador não demonstrou claramente o tamanho do rombo, o tamanho da dificuldade, as contas não estão sendo claramente, não há uma transparência entre receita, despesa, para que a população consiga acompanhar isso de uma forma mais próxima. Então, efetivamente, não se sabe se é um pouco alarmismo, né? Se outro pouco, ou se também tem alguma questão, algum outro ingrediente aí que daqui a pouco nós criamos um ambiente muito ruim e daqui a pouco nós passamos a turbulência e podemos dizer que nós estamos trazendo um resultado um pouco melhor, né? Estamos sangrando o funcionalismo. Mas isso é uma característica também do próprio partido do PMDB. O PMDB é um partido que sempre ele aperta o funcionalismo. Isso já aconteceu em governos anteriores. No governo Rigoto foi ruim para o funcionalismo público. O governo Brito também foi ruim para o funcionalismo público. Eles olham mais para outras questões. Eu acho que teriam outras soluções. E se o corte fosse necessário, que não fosse tão drástico nessa questão, porque, obviamente, a população vai pagar um preço muito alto por isso, porque há uma expectativa que se estenda por 90 dias ou até mais do que isso. Isso sem contar a possibilidade de ter alguma intervenção federal no Rio Grande do Sul, já que há uma desobediência a essas questões. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai acolher o pedido da Procuradoria-Geral do Estado, tentando justificar o não cumprimento das decisões judiciais. É quase certo isso, né? As manifestações. Agora o Teori Zavascki pediu vistas do processo no Supremo e certamente o voto dele deve ser em consonância com o que os outros ministros estão se manifestando, no sentido de não acolher essa tese, até porque o salário não pode, é algo sagrado, é algo de natureza alimentar, é algo que não pode ter nenhum tipo de irredutibilidade, está previsto constitucionalmente. Então, essa violação que ele está cometendo à lei, à Constituição e ao direito dos trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul, obviamente vai penalizar mais uma vez a população que sempre paga o pato, né? E agora a solução é o quê? Aumento de ICMS, aumento de tributos, quando não se há um corte efetivo nas despesas por parte da máquina pública, dos CCs e de outras questões. Bom, a gente tem 2 aspectos. A gente pode analisar primeiramente a questão histórica, que até é surpreendente essa questão do parcelamento dos salários propriamente dito em 3 vezes. Só alguns dados para a gente constar. A primeira parcela foi paga então no fim do mês, no dia 31 de julho. A próxima parcela será no dia 13 de agosto. Parcela de apenas R$1.000, né? E para quem ganha acima de R$3.150, melhor dizendo, a última parcela será paga apenas no dia 25 de agosto. E aí eu deixo os professores à vontade. Não sei se o professor Pereira quer falar da economia ou o Macari a questão histórica. Eu só quero me solidarizar aqui com o funcionalismo público estadual, porque, de fato, essa medida que o governo estadual tomou,
é algo, primeiramente, absurda, né? Segundamente, sem nenhum tipo de clareza e posicionamento, né? Ou seja, o governador toma uma medida, né? Aí ele manda os seus capangas, parece, para tomar chumbo, né? Na frente da mídia. E foge para o Curitiba, né? O Curitiba, estado que bateu nos professores há pouco tempo atrás. Então, Paraná, que tu disse? Isso, Paraná, isso, né? Mas foi em Curitiba. Foi em isso. Curitiba, não, só para dizer que está. Certo. Então, parece, né, que falta liderança, né? E quando falta liderança, na verdade, precisa algo ser feito. Eu acredito, e pensando um pouco essa questão histórica, né, eu venho acompanhando a repercussão em algumas emissoras de rádio, principalmente, e há uma tentativa de fazer um histórico a partir lá alguns vão a partir do Jair Soares, né? Ou seja, logo após o Jair Soares ainda era o período da ditadura civil-militar, mas ali no período da transição. E uma tentativa de colocar que o problema, né, econômico do Estado, enfim, né, ele não é agora, imediato. Né? Todos os governos têm suas parcelas de culpa, e de fato tem. Mas né, este governo foi o que, né, preferiu quebrar a base que né, sustenta, de certa forma, segurança, educação e saúde, né, ao invés né, por exemplo, alguns projetos que ele vem anunciando também, né, dizendo que vai ter apoio financeiro e do governo, né, que são do agronegócio, esses permanecem. Um detalhe interessante, né? Nós estamos vivendo um momento de agrura financeira, mas no início do ano, a Assembleia Legislativa teve aumento, o Judiciário teve aumento, a Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Contas, ou seja, diversas categorias foram contempladas com aumento. Inclusive, o próprio governador, o vice e o secretariado. Quer dizer, se não havia dinheiro, os cortes e a redução deveria ter sido já determinado no início do governo. Ou seja, deixaram transcorrer todo esse período. Há uma estatística sendo verificada e que está circulando na mídia também, que houve um aumento de despesa por parte do gabinete do governador, por parte da assessoria direta, ou seja, estariam gastando mais do que no governo anterior, que já gastava bastante, né, que já gastava muito. Então, sangrar o servidor público, veja bem, o próprio professor, que já é mal remunerado, uma parcela significativa, quase 40% dos professores foram afetados por essa medida. E é uma parcela que ganha significativamente mal. Então, obviamente, nós estamos... Até porque muitos dos professores, eles não chegam a esse valor de 2007. Então, claro, né, tem aquela estatística que coloca que 50% foi afetado. Isso, né? 50 e poucos por cento foi afetado. Né? Mas muitos não chegam a esse valor que foi estabelecido. Então, claro, né? Ganham menos do que isso. Ganham menos do que isso, que é um absurdo também. Então, né? Até porque tem muitos que têm 20 horas. 20 horas, claro. Professor Pereira, antes do senhor falar, só alguns números, até para colaborar com o nosso economista aqui da bancada. O Estado anunciou que em julho foram pagos 280 milhões em dívida com a União e 160 milhões com fornecedores. Que tipo de fornecimento não deixa claro, apenas de uma forma genérica. E que neste mês de agosto ainda falta ser pagos 360 milhões somente em salário. Pois é, bom, eu acho assim, óbvio que eu concordo com os colegas, né, nas consequências, digamos, do gesto. Né? Na semana passada, já discutimos esse assunto, eu especialmente, né, acho que já bati bastante no governador Sartori, mas ele dá a cara para bater realmente. Né? Eu acho que ele não dá a cara para bater. Bom, porque está escondido, né? Tá. Mas a cara do secretário. Da cara do secretário, isso primeiro. Né? Não, chega a ser surpreendente, assim, o discurso do governador, né? Quando ele vai para a mídia, quer dizer, na verdade, ele vive num mundo etéreo, quer dizer, eu faço uma comparação assim, como um ovo de Páscoa, daqueles que na verdade não tem nada dentro, né? A gente vê o discurso dele, não casa coisa com coisa, ele busca uma convergência de todas as classes sociais, entendeu? Mesmo aquelas que estão sendo afetadas e prejudicadas. Quer dizer, um discurso alienado completamente, né? E eu acho e também mal intencionado, porque eu acho que se há, depois eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a crise e o déficit, ele existe,
inescapável, né? Mas eu acho que, começando pela medida, né? Uma medida drástica dessa, que nunca foi tomada, que eu me lembre, né? Não só no estado do Rio Grande do Sul, como em nenhum estado da federação. Só assim, acompanhando uma dessas emissoras de rádio, né? Falou-se que o governo Ieda... Né? O governo Ieda, no início, lá por 3 ou 4 meses, eles fez um parcelamento em valores bem menores, no caso. Foi atingido uma parcela muito menor do funcionalismo. Enfim, por isso que eu acho que deve ser uma parcela tão mas pequena não é uma base, com certeza. Eu acho que nem apareceu isso quase na imprensa, porque... Tinha outros problemas maiores. O que eu queria falar é isso, quer dizer, há uma falta de isonomia também na medida, né? Porque tanto o judiciário, onde tem os maiores salários, e o próprio legislativo não foram afetados. Claro, a desculpa é legal, quer dizer, são poderes separados. Então, o poder executivo... Autonomia administrativa, financeira... Sim, então, mas não poderiam ser afetados. Sim, mas é uma questão legal. Mas e a questão ética e moral? Porque o dinheiro sai do mesmo lugar. Com certeza. O dinheiro sai do mesmo lugar. Então eu acho que é vergonhoso a posição, principalmente dos nossos juristas e os nossos deputados, de não se pronunciarem a respeito disso, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo, quanto à questão do déficit, que ele existe. Só que até agora, que nem falou o Alexandre, os governadores sempre arranjaram um jeitinho, né, de cortar daqui, cortar dali, ou arranjar dali ou daqui e pagar os salários, né? Porque pagar os salários, isso seria inescapável. O Brito privatizou praticamente o Estado. Estado. Isso que eu queria dizer. E a impressão que dá é que agora nessas medidas que vão tentar resolver esse problema de crise, vão ver o quê? Vai haver privatizações. Não, quer dizer, a solução, quer dizer, tu cria o caos, né? O Sandro falou nisso na semana passada, e eu no princípio eu achava, não, é uma questão de incompetência do governador, mas talvez haja um certo maquiavelismo nesse aspecto, né? Com aquela história daquela família lá que reclamava o senhorio do pouco espaço dos cômodos, né? Até que o senhorio colocou um bode lá na sala, né? Aí ninguém suportava mais o mau cheiro. Aí o senhorio tirou o bode e todo mundo achou maravilhoso, né? É mais ou menos isso que eu acho que tá para acontecer, porque parece que na sexta-feira, em princípio, o Sartori faria um pronunciamento e seria um ajuste fiscal, né? E nesse ajuste fiscal, obviamente, provavelmente estaria embutido um aumento do ICMS, 1% que eu vi. 1%. Então é bem a história do bode. Agora que o déficit existe, e como os outros governadores, que é isso que a gente faziam para resolver isso, ou para conviver com isso, né? Bom, anteriormente tinha inflação, tinha um imposto inflacionário. O déficit existia, entendeu? Mas dava para conviver através da inflação, como o governo federal. Bom, quando acabou a inflação, automaticamente ficou mais complicado. Aí como foi feito? Aí vem as privatizações, né? Vem no governo Brito as privatizações, no governo Ieda, né? Houve a privatização do Banrisul, por exemplo, no governo Ieda. E no governo Ieda, pelo menos eu vi os dados, né, do Tribunal de Contas, em 2 anos houve equilíbrio fiscal. 2 anos. De lá para cá, bom, aí não teve mais nada que privatizar. Quando não teve mais o que privatizar, começou a se utilizar os depósitos judiciais. Quando acabaram os depósitos judiciais, que foi o caso do Tarso, o Tarso começou a utilizar o caixa único. E agora não tem mais onde mexer. Aí tem a alternativa, seria que a gente discutiu aqui, não pagar a dívida. Pelo que eu entendi, essa dívida vem sendo atrasada, estava 2 meses atrasado, mas agora está atualizada. Se não pagar a dívida, qual seria a consequência? Não viria os repasses da União para os estados e municípios. Aí poderia ser aí teria menos dinheiro ainda. Então, quer dizer, a situação, olhando do ponto de vista econômico, é mais ou menos essa, quer dizer, se corre o bicho pega, se fica o bicho come, entendeu? Mas tem que haver uma saída alternativa. Eu acho que a saída não poderia se dar de jeito nenhum através do funcionalismo. A saída tem que ser através da dívida, né? E aí é que eu acho que está faltando competência política para negociar com o governo federal. E veja bem, além do problema do funcionalismo, ou seja, da desmotivação, da falta da prestação de serviço de qualidade que vai ter isso, porque, obviamente, né, vai afetar a educação, o trabalho da saúde já não vinha bem, vai ser afetado, a segurança muito afetada, drasticamente afetada, eu vivo isso, né? A gente vê o ânimo do servidor nessa área.
Ainda temos outra questão. Santa Maria deve ter em torno de 10 mil servidores públicos municipais que estão envolvidos nessa questão. E que, obviamente, não vão gastar no comércio mais durante um largo espaço de tempo, até porque a crise que chegou, ela parece que ela vai ter um tempo bastante elástico, né, de duração. Obviamente isso vai afetar também. Então eu vejo até algumas manifestações de algumas pessoas da população, mas o servidor trabalha pouco, não merece. Enfim, as pessoas demonstram um certo desconhecimento sobre o que efetivamente é trabalhado, o que efetivamente são as atribuições, porque cada tem um outro argumento que eu vi um economista colocar na televisão, que é a questão dos aumentos que foram dados para várias categorias no governo anterior. Entre elas a dos policiais e outras categorias, o judiciário, etc. E isso daí seria um fator que estourou agora, por que não antes estourou agora? Estourou agora em 2015. Né? E isso seria um outro componente dessa crise. Né? Mas aí que está. Né? O que não pode acontecer é isso que tanto o governo Sartori vem fazendo, que é culpabilizar o governo anterior, quanto o ex-governador chegar e falar, bom, olhem só o que está acontecendo. Mas aí que está que o Sandro falou, tem que haver transparência, quer dizer, eu acho que... Claro, mas a transparência tem que aparecer agora. Claro, mas antes os números, por exemplo, o caso do Tarso antes, se isso aconteceu como está sendo colocado, o Tarso teria não poderia dar aumentos, pelo menos não na proporção que foi dado, entendeu? Teria que provar que ele não tinha meios. Quer dizer, não adianta eu dar esse aumento se o governo seguinte não vai conseguir pagar isso, entendeu? Eu acho que isso não pode se deixar uma bomba estourar logo lá na frente. Mas os professores não tiveram piso? Sim, mas se tivesse o piso seria muito pior, entendeu? Mas eu acho que a questão que vem sendo feita é prejudicar os menos favorecidos. Esse que é o problema, entendeu? Que a crise existe, mas por que não se pega o judiciário que tem salários... Quantos salários tem no judiciário lá? De 20 e tantos, mais até? Tem gente que ganha quase 40, 50 mil. O legislativo também. O legislativo. No próprio Poder Executivo tem... Eu acho que aí é que tinha que pegar, entendeu? Esse pessoal supostamente tem poupança guardada que poderia se sustentar. A questão do problema, até complementando o que o Sandro falou, eu vou começar uma coisa para vocês. Eu tenho pavor do supermercado, eu não tenho paciência. Não é a questão de existe a necessidade. O pior é que ele não tem dinheiro para ir no supermercado, é muito pior. Mas não é o caso do Quintana. Não, mas o funcionalismo vai estar com esse problema agora. Eu não vou nem tocar nesse ponto da questão do poder ou não poder, porque a verdade é que hoje quem está podendo são poucos, é uma porcentagem muito pequena da sociedade. Mas eu sou uma pessoa que não tem muita paciência e, por consequência, não sou o melhor pesquisador de preço, né? Fui no mercado sábado à noite, primeiro dia do mês. Qual é o costume do primeiro dia do mês? Aquele mercado que está abarroado de gente, geralmente. Que é difícil se mexer, que é muita fila, e é isso que me tira a paciência, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, enfim. Mercado vazio. Eu fui um dos maiores mercados de Santa Maria, fui com o pé atrás, me apavorei. Mercado extremamente vazio, ou seja, já existe um reflexo diretamente dessa situação. Mas isso, viu, Quintana, vem de antes, já se pegar uns meses atrás, tem acontecido isso. Eu também experimentei, me chamou a atenção isso. Sábado à tarde não vou no mercado, que é uma loucura. E realmente estava tranquilo. Vem crescente essa questão, mas a gente está sentindo... Aí eu acho que é uma discussão da questão das expectativas em relação à crise. Eu acho que a mídia tem batido, do meu ponto de vista, exageradamente nisso, aumentando o tamanho, e as pessoas estão muito assustadas, eu acho. Mas assim, se reflete nas compras. Esse bloco a gente até vai dar uma esticadinha um pouquinho a mais dos demais, por ser um assunto tão vigente em relação à nossa realidade. Mas digamos que se fôssemos convidados a sentarmos com o nosso governador José Ivo Sartori para falarmos sobre essa questão. O que poderia ser dito e o que deveria ser dito neste momento. Que o professor Sandro, além de representar a classe que está sendo afetada, também é nosso representante na esfera judicial aqui. O professor como economista e o professor Macari como professor de história. O que seria dito neste momento para o governador, o que poderia ser discutido até mesmo, porque em nenhum momento o que eu mais sinto falta, não é minha função opinar no programa, mas o que eu mais sinto falta neste momento é algum apontamento de solução. Está se falando muito no sabe problema. Sabe o que eu acho? Vou até atropelar os colegas. Eu acho que falta articulação política, entendeu? Eu até falei, existe o PMDB lá de cima e existe o PMDB aqui de baixo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, basicamente o Sartori é o PMDB do Simão, e lá de cima é o PMDB do vice... Do Temer. Do Temer, entendeu? Mas lá tem dois PMDBs também. Até mais, mas ou mais, né? O Renan, o Sarney. Mas quem é o articulador é o Temer, entendeu? Então, quer dizer, dentro do próprio PMDB, o governador não tem espaço. Então, mais difícil ainda ele chegar no PT, para chegar na Dilma. Então, isso aí tem que ser quebrado, porque eu acho que a única saída é a renegociação dessa dívida, entendeu?
lá do governo federal para dar um certo alívio, renegociando essa dívida de algum jeito. Eu até acho que talvez, eu fico pensando assim, às vezes parece ingenuidade, às vezes parece esperteza demais. Voltando à questão do bode, talvez essa jogada toda, porque agora repercutiu a nível nacional, está dando na TV, está chegando em Brasília isso, talvez se criou um fato, não pagamento de salários, é um fato para abrir um precedente para, digamos, o próprio governo federal renegociar essa dívida, dar um certo alívio da dívida, por causa da situação limite que o Rio Grande do Sul chegou. Pode ser uma coisa nessa direção. Se for, ótimo, né? Pelo menos se resolve mais para frente, né? Sartori foi agora, né? Hoje, né? Na pois terça-feira, a Brasília novamente falar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, tentar alguma medida, né? Eu acho que a medida interventiva do Estado é algo que nunca foi adotada anteriormente na história brasileira, por essa razão. Sim, mas significaria destituir ele, basicamente. Né? Exatamente, não teria condições de continuar. Mas aí viria um interventor aqui para o Estado, no regime democrático, também é complicado, né? Ele foi eleito, mal ou bem, né? Mas eu acho que se nós sentássemos à mesa hoje com o governador, em primeiro lugar, ele teria que mostrar as contas, ele teria que demonstrar efetivamente onde estão os problemas, os gargalos dessa questão da dívida. Segundo, aonde estão sendo empregadas as receitas que estão sendo obtidas? É somente para pagamento de dívida e pagamento de servidores? Na questão da gestão da máquina, será que todo esse custo da gestão da máquina ele é efetivamente necessário? Por que o governador não conversou com os demais poderes e não deixou de repassar uma pequena parcela daquele valor que é repassado para os orçamentos dos demais? Isso seria justo. E teria, então, pelo menos pago o funcionalismo. Quer dizer, acho que tem outras alternativas que poderiam ter sido utilizadas, menos drásticas. Quero crer que isso está sendo feito de uma forma um tanto quanto intencional, concordo com o professor Pereira. Mas, Sandro, só para te dizer uma coisa, desculpa a provocação, mas imagina um juiz que ganha quanto, eu não sei quanto é que ganha o juiz, mas na faixa dos 30 mil ou mais. Na faixa dos 30 mil. 30 mil. E ele sobreviveria com R$ 2.150? Seria uma coisa interessante, né? Seria interessante. Estou dizendo, precisa ter peito para fazer isso, né? Mas na verdade... Sim, não, a proposta... Mas mesmo que não cortasse... Né, eticamente, eu sei que... Né, mas eu digo politicamente a viabilidade. Né? Eu acho que mesmo que não cortasse salários dos outros poderes, no sentido de, pelo menos, não repassar, né? O governador de Goiás está fazendo assim, né? Ele não está repassando integralmente, ele descontou 1% do que ele vinha repassando para cada um dos outros poderes e está usando isso para gerir a máquina que está tão, vamos dizer assim, aviltada e combalida quanto a máquina do Rio Grande do Sul. Então, acho que teria que pensar de uma forma diferente. Eu acho que a população vai ser penalizada agora e vai ser penalizada com o depois, porque aí vai haver o aumento do ICMS. A Assembleia vai acabar acatando esse projeto. Aliás, mais fácil para eles, né? Para a Assembleia Legislativa, mais fácil aprovar o aumento de impostos que cortar o salário deles. Vão mexer no plano do magistério, plano de carreira do magistério, que o governador já disse que vai ter um projeto nesse sentido. Vão acabar com a aposentadoria integral, que é uma tendência natural, acho que isso aí já há no plano federal. E obviamente é uma questão necessária até, né, para a manutenção, né, da previdência dos servidores. Mas eu acho que criou o enredo necessário para aprovar uma série de projetos e privatizar ainda algumas empresas públicas, algumas fundações. Pois é. Eu acho que essa é a questão. Provavelmente, depois de tudo desse pacotão aprovado, talvez lá por setembro, outubro, porque obviamente para aprovar um pacote desse vai precisar tempo. Não se resolve isso em menos de um mês. E aí nós já vamos estar lá talvez em um mês de outubro, né, quando as coisas talvez vão normalizar. Quer dizer, aí a gente vai ter certeza efetivamente da razão, do motivo, né? Se isso era uma grande desculpa para aprovar tudo e talvez até sentar para renegociar com o governo federal. Eu estou achando que a tendência, porque o governo federal deve ficar um pouco mais flexível em função da crise que foi criada, né? Porque agora é um fato, né? O funcionário não está recebendo, isso aí causa um problema geral. Né? Só para responder a pergunta, primeiro que eu acho impossível a gente sentar numa mesa com o Sartori, porque ele não senta com os seus pares políticos. Então, é impossível, né, essa hipótese. Mas, se acontecesse, eu concordo com o professor Sandro. Né? Vamos ser claros. Né? Afinal de contas, é o que está faltando até agora. E já são quantos meses? Tudo bem, não chegou a um ano de governo ainda. Né? Espero que melhore. Porque se piorar, se sentasse, o partido ele não que seria ia falar nada objetivamente. O partido que não seria, falaria nada. O partido que seria o Rio Grande vai acabar com o Rio Grande. Né? Então, olha, essa é uma crise, né, que de fato sem precedentes, mas que vem sendo anunciada há um bom tempo e que falta estratégia, justamente, clareza, estratégia administrativa e gestão. Né? Então, menos piadas ele tem que fazer e mais ação, mais seriedade. Porque dos governadores até agora é
é mais piadista do que governador. E um outro detalhe, né? Desde o início do governo, desde aquele período da transição do governo Tarso para o governo Sartori, em que há uma divergência de versões, né? O que vem sendo falado e propagado pelo secretário da Fazenda do governo atual é contestado pelo secretário da Fazenda do governo anterior. Então há esse descompasso, né, de informações. Então, obviamente, quem é que está falando a verdade? Ou será que algum dos dois está falando a verdade? A gente entra nesse questionamento. Recentemente o TCU aprovou as contas. Houve uma contestação, né, da parte do Ministério Público, Estadual, Tribunal de Contas, contestou, mas aí o TCU aprovou, dizendo que realmente... Tribunal de Contas do Estado. TCE. Tribunal de Contas do Estado aprovou, argumentando que realmente houve alguns desvios e tudo mais, mas que aquilo foi justificável. Foi justificável, dado, eles só analisaram somente o seguinte: o percentual da educação foi aplicado e o percentual da saúde foi aplicado, então está bem, né? Não entraram no mérito do Ministério Público Estadual, né? Bom. Mas aí os números estão disponíveis, eu acho que essa é uma questão de descobrir. O déficit afinal é os 5 bilhões e pouco, né, que se falava até antes em 7 bilhões e pouco, né, agora voltou para 5 bilhões e pouco. Vamos ver o que está lá nos números. Eu acho que isso aí é uma coisa que não é difícil de saber, né? Eu acho que esse assunto, tranquilamente, ele renderia o programa inteiro, mas como a crise deve persistir, a gente provavelmente vai voltar a conversar sobre essa questão, não só do parcelamento de salários, mas também a situação do Estado do Rio Grande do Sul. No próximo bloco, então, vamos discutir agora as contas do governo federal e ainda hoje uma pesquisa da Datafolha que revela que 65% dos brasileiros têm medo dos policiais militares. Voltamos em um minutinho. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta, agora vamos falar, depois do primeiro bloco que a gente discutiu a situação financeira do Rio Grande do Sul, a decisão do governador José Ivo Sartori de parcelar os salários dos funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar agora das contas do governo federal, que apresentou nos últimos 12 meses um déficit no PIB em torno de 45,7 bilhões de reais. E eu queria que o senhor Pereira começasse falando esse bloco para a gente explicar para o nosso telespectador o que é esse déficit que alguns órgãos de imprensa apresentam até como rombo nas finanças do governo federal. É falta de dinheiro aqui e falta de dinheiro lá em cima também. Por isso que o problema aqui do Rio Grande do Sul fica complicado para resolver, né? Porque o governo federal também não tá tendo sobras, né? Na semana passada a gente discutiu aqui a meta do superávit primário, né? E as consequências, né, que o governo reduziu, já era pequenininho, já era de 1,19% do PIB e baixou para 0,15% do PIB, praticamente zero, né? Isso trouxe todas as consequências, a alta do dólar, a possibilidade de redução da nota do Brasil nas agências de risco, etc. E agora saiu, então, uma notícia se encaixa na outra, porque saiu os números agora. Então, quer dizer, essa antecipação do governo já foi preparando, digamos assim, o ambiente para os resultados que iam sair e, de fato, começaram a sair. Então, esses dados aí de 12 meses, né, Quintana? Nos últimos 12 meses. Que é basicamente assim, tecnicamente, né, a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. O que está acontecendo? Exceto juros. Então, pior é isso, não entra nem os gastos financeiros, é só os gastos correntes do governo. Então, significa que o governo não está conseguindo dinheiro nem para pagar as despesas correntes.
Então chegou nesse déficit aí, acumulado de 45 bilhões. 45 bilhões. O que vai acontecer com esses 45 bilhões? O governo vai ter que emitir papéis, mais dívida, somando tudo. É mais dívida que vai sendo empurrado. Então é por isso que o governo federal está com esse pacote do ajuste fiscal e etc e tal, porque está nessa situação, né? Então isso complica mais ainda a situação, digamos assim, de tentar flexibilizar ou auxiliar os estados. Quer dizer, dificulta, né? Dificulta. Mas o resultado é basicamente isso, quer dizer, o déficit não é só uma questão estadual, é uma questão federal também. Então, quer dizer, acho que a gente tem que se preparar para não ter muito boas notícias daqui para frente, né? Pelo menos até 2016. 2016 a gente tem as Olimpíadas, né? Finalmente é uma boa notícia, pode ser que as coisas melhorem, né? Mas até lá eu acho que tem que ficar meio de freio de mão puxado, viu? É o que parece. Eu deixo em aberto, professor Macário, professor Sandro mais. Só, né, ao contrário da medida que o governador tomou, né, cortando o salário do funcionalismo, até agora não se sinalizou corte de salário de servidores, né, nem de aposentados, e enfim. Então, acho que dentro das dificuldades que vem se apresentando e dessas notícias que sempre circulam, corrupção daqui, corrupção de lá, é Lava Jato, é mensalão, é petrolão, é tudo, né? O governo ele vem tentando justamente sustentar esse problema. Só tem, digamos assim, um efeito negativo nesse aspecto. É que tem que aumentar os juros, como está acontecendo, para poder colocar esses papéis. Porque quanto mais o governo se endivida, maior a dívida, maior é o risco. Então, os investidores exigem uma taxa de juros maior. É isso que está acontecendo. Pensando bem, o Estado também tem uma dívida estadual. O Estado poderia lançar mais papéis, né? Mas a questão, será que teria mercado para esses papéis? Pois é. Neste atual momento. Neste atual momento, esse é o ponto. Então, eu só quero colocar assim, que há estratégias de tu tentar contornar uma crise. Eu acho que aqui os dois temas eles são próximos, de certa forma, né, e estão sendo tratados de forma diferente conforme o governo. Né? Não estou falando que o governo Dilma é uma maravilha, não é exatamente isso. Né? Mas, em se tratando de gestão de crise, vou colocar assim, né, vem tentando justamente, dentro do possível, né, combater esse problema. É claro que há uma crise internacional também. Né? E aí vamos pensar que, por exemplo, o crescimento do país, né? Como é que anda o crescimento do país? A gente não explorou isso aqui, porque, na verdade, o governo federal tem arrecadado menos. Não é só uma questão de cortar gastos, né? de aumentar os gastos. É que também tem entrado menos. A economia está travada, está parada, as empresas vendem menos, o governo também arrecada menos. Isso vale aqui para o Estado também. Né? Então, isso é um fator. A gente olhou pelo lado do gasto, mas pelo lado da receita, a receita também tem diminuído. Então, realmente, existem... Se tem menos receita, tem que ter menos gastos. Exatamente, mas o que acontece... Dentro de casa é mas assim, quando pelo se menos, aprovaram né? esses aumentos em governos anteriores, não se esperava que se entrasse numa crise econômica, entendeu? Esse é um fator. Mas acho que são duas questões. Acho que as crises do estadual e federal, elas partem de pontos de partida distintos, né? Acho que a crise estadual, ela parte de um problema que é histórico, que talvez vamos retroagir 30, 40 anos na história do Rio Grande do Sul, em que os governos vinham gastando mais do que arrecadavam, né? E nunca se preocuparam também muito com essa questão de solução do problema. O governo federal teve um momento de uma crise muito acentuada, depois teve a possibilidade de viver um período de bonança econômica. E houve, do governo Lula, houve. O superávit primário naquela época era acima de 4,5% do PIB, para ter uma ideia. Né? Agora é zero. Mas agora enfrenta dois problemas que são bastante importantes. O primeiro é um problema que envolve a questão econômico-política, ou político-econômica, teremos que ver, né, exatamente de que prisma se analisa essa questão. E o outro, obviamente, que é o problema do plano internacional, que afeta. Né? Mas eu acho que política econômica é pior do que econômica, no meu ponto de vista, atualmente. Eu acho que o problema político ele está sendo talvez mais contundente em criar a crise econômica, né? Porque veja bem, nós temos uma crise no plano internacional. A China, eu até comentei isso já num outro programa, a China é o motor do mundo e a China é um grande importador brasileiro e a China desacelerou bastante a questão econômica. Então, obviamente que nós somos diretamente afetados por essa questão.
Mas o grande problema hoje é o Congresso, que cria as despesas, mesmo nesse período. E aí nós temos esse problema político interno, que é dois problemas. O problema da corrupção, do petrolão, agora eletrolão, e vai vir mais alguma coisa provavelmente na sequência disso. Isso também afeta a credibilidade do governo. Isso acabou quebrando aquela base aliada que tinha no governo, porque o PMDB rachou, porque o Eduardo Cunha está envolvido também no problema e, obviamente, quer retalhar o governo agora, né, de alguma maneira, de uma forma, vamos dizer assim, extremamente vil, né, de uma forma, vamos dizer assim, descomprometida com o interesse social, porque, na verdade, o que ele quer agora? Ele quer criar despesa. Vamos criar o caos. Sim. Né? Quer dizer, então, esse é o problema. E vai ser, talvez, agora o Congresso retornando às atividades, eu acho que a crise vai ter política problemas. é pior. Porque há uma expectativa. O ano que vem, eu falei, tem as Olimpíadas, quer dizer, tem, digamos, pode ser que haja uma certa reversão das expectativas. Certamente o volume de negócio vai aumentar no ano que vem. A própria inflação, eu acho, que ela começa a perder o fôlego, até por causa da falta de poder aquisitivo, de falta de renda mesmo da população, por causa da crise. As pessoas estão gastando menos e aonde existe concorrência, os preços estão caindo. Então, eu acho que a inflação, o ano que vem, ela deve... Eu estou sendo otimista, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, a crise vai arrefecer. A crise maior é política no Brasil, hoje, no governo federal. Nosso aqui no Rio Grande do Sul é econômico. Mas olhando para o futuro, professor, o problema é que pensando, né, a questão dos Jogos Olímpicos, né, boa parte desses países que estão hoje, digamos assim, numa queda econômica, né, Grécia, a própria Espanha, a China, tiveram Jogos Olímpicos há pouco tempo também. Né, e muito foi investido para que os Jogos Olímpicos fossem... Aí seria o pós-Jogos Olímpicos. Pois é, aí o problema é que com falta de é. planejamento que temos nos governos, de forma geral, né, pode ser um acréscimo, né, ter uma bonança econômica novamente, mas enfim, esse dinheiro vai escoar por um caminho que... A Copa do Mundo recém passou. A Copa do Mundo, exatamente. Não era para nós estar passando essa situação. A justificativa era que a economia... Mas as obras da Copa não acabaram ainda, professor. Mas economicamente... E nem vão acabar, porque agora não tem dinheiro. Mas pensando economicamente, qual é o proveito que o Brasil teve com a Copa do Mundo? Quer dizer, economicamente a gente não viu isso, né? Esportivamente foi tragédia. Esportivamente foi trágico, né? E a questão econômica ainda ela ficou ainda permeada por essa problemática do investimento público nas arenas, nos estádios, em alguns lugares que nunca mais vai haver retorno algum, né? Como no caso lá do Pantanal, como no caso lá de Cuiabá ou de Amazonas. Né? Mas o que chama atenção, eles estavam falando da questão da transparência no bloco anterior em relação às contas. Há um ano se falava muito na questão da Copa do Mundo, se tinha alguns manifestos nas ruas, aliás, se brigava por muita coisa, não tinha nenhum foco principal as manifestações, mas não se falava num momento econômico tão ruim. Ainda existiu o incentivo à compra de carros através da redução do IPI, ainda existia o grande incentivo à construção civil. Bastou passar as eleições, a crise veio numa velocidade que eu acho que o povo brasileiro, e aí eu me coloco na questão como cidadão, não imaginava que a crise viesse nessa velocidade que veio. E eu acho que o povo ainda está em choque, o país que se desenhava há um ano e o país que existe hoje. Na verdade, a crise já existia. Essa é a questão. E aí, nesse já ponto que existia a crise transparência. E a população ficou, vamos dizer assim, ela foi escondida, envolvida numa cortina de fumaça. A crise ficou atrás da cortina. No momento em que passou a eleição, aí, obviamente, que os problemas temos que ir na realidade, né? Agora temos que trabalhar com o que efetivamente temos nas mãos. E aí, obviamente, tem que tomar medidas. As medidas têm que ser de contenção de despesas, os cortes dos planos, das isenções. Mas uma diferença importante que é do primeiro governo Dilma, essa relação com o Congresso era um pouco diferente. Muito diferente. Então é isso, né? Por isso que é uma questão política importante que vem prejudicando também de forma geral, né? Porque nós tínhamos um tipo de administração, né? Inclusive tanto o Senado quanto o Congresso. E esse problema ele vai durar enquanto o Eduardo Cunha for presidente da Câmara. Mas eu acho que se não fosse o Eduardo Cunha, seria outro, né? O que eu acho... Mas não desta forma contundente como ele está fazendo. Sim, mas o que houve, Sandro, é uma perda de hegemonia do PT ao longo do tempo, né? Um desgaste, um antipetismo, que por isso que eu digo, na própria Câmara, quer dizer, aquele pessoal que antes era, como se diz, conduzido, né, pelo PT ou pela força do governo, passou a se revoltar, né? Achou que agora está podendo, entendeu? E precisava de um líder. E o líder da ocasião foi o Eduardo Campos, entendeu? Então eu acho que...
Eduardo Cunha. Eduardo Campos já morreu. Então, eu acho que foi uma circunstância. Eu não estou dizendo... Quer dizer, às vezes a gente carrega muito em cima da personalidade dele, que, no caso, tem uma personalidade forte, que complica muito mais a situação ainda, porque se fosse um sujeito mais maleável, talvez... Imaginando, qual é que seria o outro político da envergadura dele que pudesse agregar tantas forças ao mesmo tempo? Ele conseguiu o baixo clero, conseguiu... mas a gente nem conhecia ele, né? Até então... Mas ele é um grande articulador, isso aí tem que se dar esse mérito para ele, né? Mas ele vem exatamente daquelas forças mais retrógradas, entendeu? Qual é a base dele, né? Porque tu pode ver que até, por exemplo, tinha um candidato que era apoiado pelo PT, era Salgado, não me lembro bem. Até o PSDB apoiava ele, entendeu? Quer dizer, então o Eduardo Cunha vem apoiado pelas forças mais retrógradas, aqueles partidos nanicos, aquele pessoal que nunca apareceu, que agora resolveu virar a mesa, né? Eu acho que é isso, né? E está levando o governo junto, né? Aturdido, né? Porque é difícil. Ele tem uma base tão grande que não tem como negociar com aquele pessoal, entendeu? E ele se coloca como o negociador principal. Então, e aí, com a personalidade dele, fica difícil, porque não sabe o que é pessoal e o que... Acho que muito pouca coisa hoje está sendo negociada em nome do país, né? Bom, hoje nosso programa está um pouquinho pesado, né? Quase que... Mas a próxima temática também não é muito branda, que fala da questão da polícia militar. É uma pesquisa realizada pelo Grupo Datafolha, em que 65% dos brasileiros temem o policial militar. A gente volta em instantes para discutir justamente esse último tema do programa de hoje, do Contraponto. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Último bloco do programa Contraponto, hoje em temáticas bastante pesadas, bastante complicadas. A gente já discutiu a questão do parcelamento salarial aqui no Rio Grande do Sul, também a questão do déficit nas finanças do governo federal e agora uma pesquisa que chama bastante atenção pelos números. Segundo o Datafolha, 65% dos brasileiros têm medo da polícia militar. Um dado para apimentar um pouquinho mais essa nossa conversa, e aí a questão de estatística, né? A gente não sabe avaliar a questão se são quantas vítimas, quantos inocentes, quantos criminosos. Mas só no Rio de Janeiro, entre 2005 e 2014, 8 mil pessoas foram mortas, segundo a revista Isto É, por policiais militares. Para acrescentar então essa discussão. Bom, eu posso... Por favor, senhor Macaé. Começar. É um tema importante de ser pensado, né? E, de fato, sim, eu trouxe os números do Rio de Janeiro, né? Talvez no Rio de Janeiro a própria característica da forma como se dá segurança ela é um pouco distinta, né? Pela questão social das favelas. E, então, creio que boa parte desse número aí deve estar justamente nessas ações específicas realizadas nesses ambientes, né? Mas o que assusta, de fato, é essa parcela bastante alta da população que, né, talvez por uma falta de simpatia do policial, né, ao abordar e quando eu coloco o policial, eu coloco de uma forma geral, não coloco apenas o policial civil, eu coloco o policial dos mais diversos tipos, né? Mas a forma de abordar, né, o cidadão pode ser um dos sintomas,
para indicar isso aí. Então, além da questão histórica, né, que remete à ditadura civil-militar, e, claro, como eu disse, né, civil-militar, não são só os militares que governaram naquele período, né, os civis sustentaram isso também. Então, a forma como se dá essa relação e essa imagem do policial, eu acho que é o principal aspecto para apontar esse resultado assustador, né, do medo da população. Agora, tem que ver se a população tem mais medo do policial ou do bandido. Porque isso também é um outro aspecto, né? Tem que ver como é que foi feita essa pesquisa, né? Só para ilustrar alguns números assim, só rapidamente até. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul está dentro dessa pesquisa. Segundo a pesquisa da Datafolha, foram ouvidas 1.307 pessoas em 84 municípios de todo o país. Em cidades com mais de 100 mil habitantes, onde tradicionalmente, envolvendo capitais, onde a violência é mais acentuada também, né? Mas eu acho que essa questão é assim, basicamente, nós temos algumas realidades. O Brasil é um país de dimensões continentais, ele tem diversos universos diferentes dentro do seu território geográfico. O Rio Grande do Sul tem uma realidade, né? Eu acho que a Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, com certeza está muito diferente desse contexto nacional, se fosse avaliar esse medo da Polícia Militar, seria muito diferente do nível da pesquisa, atingido pela pesquisa. Agora, a Polícia do Rio de Janeiro, basicamente, eu conheço a Polícia do Rio de Janeiro, já estive lá em mais de uma oportunidade, podendo conviver no meio policial, é uma polícia, obviamente, bastante truculenta, bastante autoritária, com um ranço de corrupção dentro das suas instituições, algo muito difícil de retirar. Isso decorre de vários fatores. Um fator é histórico, outro fator é estrutural, e um fator político também influenciou esse momento. Em muitos aspectos, o governo sempre utilizou a Polícia Militar para atender às suas finalidades, aos seus interesses, fazer política, né, através do uso da segurança, através do uso da força. Lá nós temos aquela questão geográfica do Rio de Janeiro, né, em que as cidades se misturam muito, né, a cidade em que nós temos o centro economicamente ativo e nós temos o morro, né, com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas, que estão lado a lado, estão muito mais próximos. Então tu tem um índice de violência muito mais acentuado, porque tu tem esse contato mais direto, mais constante. São Paulo também é um local problemático. Em São Paulo tem a Rota, que é uma polícia que mata e mata muito, muito violenta. Nos dois estados Caco Barcelos até tem um livro, né, sobre a Rota. Rota 66, né? A Rota mesmo, exatamente. Tem a questão, por exemplo, assim, das facções criminosas que dominam os morros no Rio de Janeiro, que dominam determinados espaços em São Paulo. Então, nós temos a polícia ali. E recentemente teve no Paraná aquela questão dos professores Exatamente. Também, os manifestos. Né? E a polícia militar, ela serve a atender interesses dos governantes. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós estávamos falando antes que o Estado está parando, mas a Brigada Militar, a Polícia Militar não para, ela continua trabalhando pelo regime militar, pela imposição da hierarquia, que obriga aquele indivíduo, mesmo ele contra a sua vontade, mesmo ele intencionando fazer algo diferente, ele é obrigado a desenvolver a sua atividade, se não normalmente ou quase normalmente. Então, ela é utilizada para esses fins e muitas vezes em outros estados ela foi utilizada mal. Então, essa visão da polícia, ela obviamente ela tem uma razão de ser, pela truculência, pela arbitrariedade. O nosso sistema jurídico permite que a polícia seja uma polícia que mata, porque existem instrumentos legais que permitem o chamado auto de resistência, que é muito utilizado pelas polícias do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, em que os policiais matam e criam falsas questões de legítima defesa, de reações que não aconteceram, para justificar determinadas ações. No Rio de Janeiro nós temos a questão das milícias, que é formada dentro das polícias, né? Lá também a própria Polícia Civil não tem, vamos dizer assim, essa visão positiva da sociedade, como nós temos aqui no sul do país. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são diferentes, o Paraná já não tem isso, mas a Santa Catarina para baixo há uma mudança de mentalidade das polícias, mais humanas, mais voltadas ao interesse da comunidade. E mais um detalhe, por que as cidades com mais de 100 mil habitantes? É porque tem um distanciamento, né, da população com o servidor público. Nas cidades pequenas, há uma relação de proximidade, né, de conhecimento, né, de amizade, de convivência. Então, obviamente que não há um espaço para esse tipo de situação. Mas quando há um sujeito totalmente desconhecido do alvo da ação, aí nós vamos ter aquelas ações preconceituosas, racistas, voltadas ao pobre, voltadas à periferia da cidade, onde, obviamente, a gente sabe que tem problemas, tem violência, tem tráfico, tem homicídios, mas ali a polícia age com energia.
Por quê? O policial é normalmente mal preparado, mal aparelhado, e aí ele tem que enfrentar uma violência cruel, com falta de estrutura, e ele acaba se amoldando o meio, ele acaba se tornando um ser cruel também. Professor Pereira. Olha, não tem muito o que acrescentar, né? O Sandro é especialista nesse assunto, né? Eu acho que Mas tu não tem medo do Sandro, né, Mas professor? então para pimentar a Enquanto discussão, policial. pra gente não ficar na eu não quero... Para pimentar um pouquinho a discussão, a frase final do Sr. Macari. Qual delas? Os 65% do medo da polícia militar em relação a... Mas e a população não tem medo dos bandidos? Só para a gente apimentar um pouquinho essa Não, discussão. eu ia Senão puxar... vai ficar eu ia quase um puxar- programa de culinária. eu ia puxar para o lado da mídia. Eu vou acho dar que um tem... gancho para o professor Pereira também, que a mesma pesquisa, ela fala também que as pessoas têm medo de assassinato. E aonde as pessoas têm medo de assassinato? É na periferia das cidades. E quem tem muito medo de assassinato, normalmente é a pessoa envolvida no meio da criminalidade, porque ela sabe que ela vai morrer em decorrência da ação do criminoso ou em decorrência da ação da polícia. Então, eu acho que o universo pesquisado está muito voltado a isso. Eu acho que tem uma questão técnica aí, que essa pesquisa, como é que ela foi conduzida, e aparentemente ela está mais concentrada nas grandes metrópoles. Eu acho que isso o que o Sandro falou é um fato, né? Mas eu acho que tem também, eu falei da questão da mídia, né? Eu acho que a mídia repercute isso muito. A gente também, o próprio cinema mesmo, né? Tropa de Elite, eu acho que mostrou muito dessa questão da corrupção. As pessoas já introjetaram isso daí, essa visão da polícia. E a todo momento se assiste a mídia bate. Talvez nesse até aspecto. superdimensione um fato que envolva o policial quando tem dezenas de fatos parecidos com aquele cometidos por um cidadão que não tem a mesma relevância, porque a imprensa quer notícia, Porque a pesquisa ela traz assim, qual a maioria dos sujeitos, dos cidadãos que votou não, mas que indicou medo, né? São negros, autodeclarados negros, né? São pobres, são jovens e tinha mais... As mulheres no Nordeste. E mulheres do Nordeste. Então, né, tem esse universo claro, também. Isso ocorre. Isso faz parte do preconceito, inclusive. Sim. Né? Porque, assim, muitos também... Não, mas, pois é. E aí tem a questão da capacitação policial, né? Como tu treina esses policiais para, por exemplo, abordar negros? Né? Tu não pode chegar, na dúvida, é o negro. Não, aí é que eu acho que o treinamento específico, presente. esse treinamento que tu tem nos quartéis específico, esse aí não vai resolver. É uma questão de educação que claro, entendeu, de mais longo claro. prazo, porque o preconceito tu não vai acabar com treinamento, entendeu? Com ordem unida no quartel. Mas essa questão do preconceito, ela não é um problema brasileiro. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente que é voltada vamos dizer assim, à criminologia. E aí eles colocavam nessa pesquisa 4 fotografias. Era um negro feio, um negro bonito, um branco feio e um branco bonito. E diziam que havia acontecido um crime e mostravam as 4 fotografias e pediam para que as pessoas apontassem quem era o autor do crime. Obviamente que massivamente as pessoas apontavam para o negro feio. E quando tiravam apenas pela questão da cor, o branco feio, o branco bonito, o feio é o negro e o negro bonito, os feios é que pagavam o preço. Então, na verdade, culturalmente, nós temos... É isso que eu estava tentando... Não é no Brasil só, né? Isso é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos da mesma forma. E talvez tenha uma questão... E aí se reflete mas também talvez na tenha uma polícia. questão pragmática também, Sandro, Alexandre, que o sujeito pode imaginar, como a maior parte dos crimes, aí por uma questão de renda mesmo, né, de pobreza, a maior parte dos crimes são cometidos por pobres, como a maioria dos pobres são negros, logo, por exclusão, o policial já discrimina, entendeu? Eu acho que isso se dá por uma questão quase que pragmática mesmo, entendeu? Mas se preocupa muito. Onde que ele corre mais risco, né, entre um branco e um... Ele acha que ele corre mais risco porque a maior parte dos crimes se dão com pessoas que são negras, provavelmente. Mas esse dado, senhor Sandro, nos preocupa, porque quer dizer que todos nós feios aqui somos suspeitos, então, de algum crime. Né? Mas o Sandro é policial, então... Mas essa então vou ficar com medo dele. Essa estatística é bastante preocupante, mas ele está na Polícia Civil, né? Mas essa relação com a polícia realmente, né? Quer dizer, eu acho que o cidadão não pode ter medo da polícia, né? Na verdade, o policial deve entender que o cidadão é que paga o salário dele, né? Que sustenta mas a sociedade. tirando a brincadeira, preocupa esse dado, né? É preocupante. É preocupante. E aí, o professor Alexandre falou uma coisa importante, né? A questão é a forma como nós, vamos dizer assim, preparamos esse policial para ele estar atendendo a população. Por que no Rio de Janeiro, agora nas UPPs, a única alternativa foi
ter que formar novos policiais para poder colocar nas UPPs. Porque os policiais que já estavam no sistema, eles não tinham condições de ir lá e conviver. Já caso estavam, perdido. Exatamente. Eles já absorveram aquela questão da violência, do enfrentamento. O policial militar no Rio de Janeiro, ele vai para a favela como se fosse para a guerra. Quer dizer, ele vai preparado para o confronto. Porque, obviamente, ele está acostumado a esse confronto. Então, ele costuma ver a pessoa, o morador da favela, como um inimigo. Esse é o grande problema da questão. Isso não é um fator... Estou dando o exemplo do Rio de Janeiro, porque lá é mais latente essa questão. Mas isso existe em muitos locais. Talvez não tanto aqui no nosso meio, né? A gente vive num mundo muito mais civilizado, muito mais tranquilo. O nosso grau de violência, por exemplo, na nossa cidade é muito menor, né? Eu sempre digo que aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente vive uma falsa sensação de insegurança. Nós achamos que vivemos num lugar inseguro, por quê? Muito porque nós vemos no noticiário, porque a nossa realidade aqui está muito distante dos grandes centros do país ou da nossa região metropolitana do estado. Mas nós vivenciamos isso porque a violência invade nas grandes as nossas capitais, casas, né, pela mídia. Nas metrópoles, Porto Alegre mesmo, né? Hoje por acaso, no programa de TV, o Túlio Milman, né, diante da violência, foi mostrado um caso de um policial que foi assassinado, e a sangue frio, né, realmente. E aí, o que fazer? A Cristina Ranzolin perguntou para ele, e ele disse: olha, eu só vejo uma solução, é colocar o exército na rua. Como foi feito no Rio, né? Preparando a polícia pacificadora lá, né? Mas aí que tá, né? Quer dizer... O exército é preparado para quê? Não para isso. Ele é preparado para a guerra. Na guerra ele vai para matar, entende? Então, não, na verdade, nós temos que ter uma preparação humana. O sujeito tem que saber conviver com as diferenças, com os problemas, estar adaptado àquela questão social que envolve aquele meio onde é que ele vai trabalhar. É muito difícil. Mas tem um pouco disso que nós discutimos semana passada, das instituições. Né? Quem é que a população mais confia, né? Então a gente viu que o Exército, tirando a igreja, o Exército é mais confiável em segundo lugar. Então as pessoas acho que confiam no Exército nesse sentido, entendeu? De resolver os problemas. Talvez pela ação do Exército nas missões de paz. Pode ser. Porque o Brasil não está em guerra, o Exército, portanto, né? A área de atuação do Exército, pode ser. Ela é, né? É na área esportiva, é nas missões de paz. Fechada a conta, né, pessoal? Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente teria bastante... Os três temas renderiam mais assuntos. Queria muito agradecer ao professor Macari a sua presença, ao professor Sandro Meiners, ao professor José Maria Pereira. Gostou do Contraponto? Mande sugestões para participar. Não gostou? Melhor ainda, mande outras sugestões que nós vamos aqui debater os assuntos na próxima semana. Mande e-mail para tvunifra@unifra.br ou adicione os nossos participantes aqui nas redes sociais, que com certeza eles também vão interagir em relação às temáticas. O programa Contraponto volta na próxima semana. Tchau.